Perfeito, perfeito, perfeito. Entendi. Perguntas. Ok. Tá bom, acho que muita informação. Perfeito, estamos ao vivo aqui também no Instagram. E o pessoal do Facebook também, fiquem me comunicando qualquer coisa. Eu tô acompanhando os comentários de vocês por aqui, tá certo? E o pessoal do Instagram também, tô acompanhando por aqui. Vou esperar mais o pessoal ir chegando. Quem for chegando, por gentileza, que já puder ir comentando acerca do meu áudio, se tá tudo ok, se tem alguma coisa incomodando. Por gentileza, já vão comentando para que eu consiga organizar antes da gente iniciar, tá bom? Olá, Catarina, tudo bem? Boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook e pelo Instagram do Clã de Ironwood. E vamos esperar o pessoal chegar. Eu acho que eu tô virado aqui pelo Facebook, né? Essa iniciativa dessas lives acontecendo nas mídias do Instagram é um novo projeto. Quer dizer, são alguns novos projetos que estão se formando, né? Pela gente do Clã de Ironwood para facilitar o compartilhamento de informações que a gente vai passar a fazer através das nossas mídias sociais. E estamos trabalhando para tentar deixar o mais otimizado possível. Meio baixo, pronto, era o que eu estava precisando ouvir. Vamos ver se dá uma melhorada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas então, a gente está trabalhando para tentar facilitar esse compartilhamento de informações. Por isso esses projetos vão ser cada vez mais frequentes por aqui, para a gente conseguir estar compartilhando informações com qualidade, com tudo bem direitinho. Vou ver aqui. Vou dar uma melhorada no som aqui pelo Facebook, tá bom? O pessoal que for chegando pelo Instagram também, vão me passando um feedback de como tá bom? Em instantes eu vou começar. E mais uma vez eu vou pedir perdão pelo atrasozinho, que começou a chover, então deu uma queda na energia e acabou que eu tive que esperar retornar. Por isso que eu tô preocupado aqui com a qualidade. Mas vai dar certo. Se melhorar o áudio pelo Facebook, você fica me passando um feedback, por gentileza? Acredito que esteja tudo ok. E o pessoal do Instagram também, que puder ir me passando um feedback, tá bom? Acerca do áudio, se tá tudo ok. Eu agradeço bastante. Beleza. Olá, Ali. Oxe, não tá pegando aqui. Não consigo te acenar ali. Mas, vamos lá, né? Para que a gente consiga iniciar, já tem uns 5 minutinhos que começou, para não ficar uma introdução muito longa, eu já vou dar início um pouco. O pessoal que for chegando, a gente vai tentando ir organizando as informações, ok? Então vamos lá. Gente, o tema dessa live é o período de dedicação na Wicca. E esse é um tema bem introdutório, então é um tema que nós encontramos com as dúvidas, né, dentro desse tema, nós encontramos nas pessoas em que estão chegando na Wicca agora. Então você encontra a Wicca, você começa a pesquisar sobre, você percebe que tem uma dedicação, um períodozinho de dedicação, um ritual de dedicação que é instruído, né, o pessoal
passar por esse rito, passar por esse período, aí fica aquelas dúvidas, né? O que é isso? Qual a importância desse período? Né? O que significa isso dentro da Wicca? E são essas dúvidas básicas que eu quero começar a trabalhar por aqui, tá certo? Numa parte 1 desse vídeo. Vamos transformar isso numa série, então período de dedicação, essa é a parte 1. Daqui a alguns dias teremos uma outra parte, né, trabalhando as dúvidas e outra perspectiva acerca desse assunto, e vamos estar sempre complementando. Para que a gente dê início, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a Wicca em si, né? Nós já temos alguns vídeos que falam sobre isso, nós já temos aqui algumas informações e textos que colaboram para que a gente compreenda. Você encontrou a Wicca, começou a pesquisar e chegou aqui na página do clã. Então até agora é importante que você compreenda a Wicca como uma religião, tá? Uma religião que tem costumes que são relacionados com costumes agrários do período da Europa pré-cristã. O que isso significa? Significa que a Wicca ela tem os seus costumes baseados quando o ser humano ele encontrava o sagrado, ele via o sagrado e a religião através da observação da própria natureza. Então, quando ele olhava para o céu, quando ele olhava para o sol, ele compreendia a importância daquilo com o ciclo da fertilidade da natureza. Tudo isso tinha uma conotação de sagrado para o homem antigo. Então, a conexão do homem com a natureza era gigantesca, o que proporcionou para ele experiências e conhecimentos que eram de extrema importância, que foi de extrema importância para o próprio desenvolvimento do ser humano na sociedade como um todo. Isso fez com que, dado momento, essa evolução ela foi crescendo, as necessidades foram se modificando e o homem foi abandonando um pouco através de outras religiões que surgiram, né? Um pouco mais diferentes na questão da imposição daquilo que era correto, que não era. Então essa conexão com a natureza, com as divindades voltadas para a natureza, foram ficando mais escondidas, né, e foram guardadas ali por específicos grupos que conseguiram manter alguns costumes, até que em um determinado período, né, a gente lá por volta do período dos anos 50, 1950, essas práticas foram trazidas à tona novamente com uma nova roupagem, né, de uma forma mais contemporânea, o que transformou-se aí na Wicca, né, através da pessoa de Gerald Gardner, que foi o fundador da Wicca como conhecemos hoje em dia, que podemos chamar, né, de bruxaria moderna, que é o quê? Que é uma visão da bruxaria mais voltada para as práticas, para a realidade que nós temos de mundo hoje em dia. Então a Wicca, ela é a bruxaria moderna, tá bom? De uma forma assim bem resumida. Por que é importante falar disso? Porque quando você chega até aqui e os motivos que levam as pessoas a se interessarem, a compreender um pouco mais da Wicca, até querer entender o que é a dedicação, por que é importante me dedicar, né, para poder praticar a Wicca. O que leva as pessoas até esse ponto é se identificarem com essa religião. Por isso que é importante compreender a religião como um todo. Então, quando você se identifica com suas práticas, o seu interesse em fazer parte, em se aprofundar, aumenta. Aí chega nesse período os mistérios de uma religião iniciática, que é o caso da Wicca, tá? A Wicca, ela tem costumes, ela traz costumes que são antigos e novos ao mesmo tempo. Podemos dizer que são costumes antigos vistos de um novo ponto de vista, vistos com uma nova interpretação. O que isso significa? A Wicca é uma religião que ela tem um intuito de nos conectar novamente com a natureza da forma como os antigos eram conectados. Nos conectar através de ritos, de simbologia, do uso das habilidades que o ser humano tem como indivíduo, e todos os seres humanos têm. Essa é uma visão wiccana, tá? Quando a gente fala sobre bruxaria, quando a gente fala sobre magia, isso mexe um pouco com aquela... com a ilusão que o cinema nos traz, né? Que os filmes, as séries nos trazem. Só que existe um pouco de magia na nossa vida, sim. Todo indivíduo é capaz, todo indivíduo tem habilidades psíquicas e habilidades mágicas que, quando são devidamente trabalhadas, tornam-se comuns, né? Aquilo que a gente chama de sobrenatural, na verdade não é bem assim. É bem mais natural do que a gente imaginava.
Então a Wicca, ela compreende isso, essa parte do indivíduo, como importante para que o indivíduo se conheça por completo, ao ponto de conseguir evoluir na experiência que nós estamos passando em vida, tá? Então, a maneira que nós fomos, que a Wicca foi estruturada para existir, a maneira que a Wicca existe hoje em dia, a estrutura dela, ela conversa com essa evolução do ser humano, na qual a gente vai se conhecendo novamente, desenvolvendo essa conexão com a natureza, que muitos, principalmente quem vive nos centros urbanos hoje em dia, nas cidades, que vive a correria das cidades, a gente sabe como é difícil ter essa conexão com o que é natural, com o que é belo, com a beleza do dia a dia. Algumas pessoas naturalmente têm uma facilidade para poder sentir a natureza, para sentir a magia do dia a dia, conhecem a importância de ter a natureza presente com a gente, né? Quem não conhece aquela pessoa que tem aquelas plantinhas para deixar perto da porta, para proteger a porta, ou aquelas pessoas que colocam aquele recipientezinho com sal grosso e alho na parte da entrada da casa, né? Então são pequenos vamos chamar assim, de cultura popular, que tem restício mágico, que tem uma sabedoria ali que veio de um determinado período em que o ser humano ele entendia que coisas ali da natureza, como esse caso, né, o sal, seja o alho, seja algumas plantas específicas, elas ajudam na proteção, elas ajudam nas limpezas energéticas que são necessárias no decorrer da nossa vida. Então essa importância e esses detalhes não saem da sociedade, não saem do nosso dia a dia. Como lidar com isso? Porque existem pessoas que têm um chamado para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de coisa. Tem pessoas que se interessam por se aprofundar nisso. E ao meu ponto de vista, como um sacerdote, esse interesse em se aprofundar nesses mistérios, nessa magia, nesses conhecimentos que outrora foram chamados de ocultos, que seria o primeiro chamado que a gente possa dizer, que trazem as pessoas até a Wicca em si, até a magia. Aí você pensa, que pessoas têm capacidade de fazer magia, de produzir magia, de se tornarem bruxas? A Wicca, ela é apenas um dos diversos caminhos que a gente vai chamar de bruxaria, de caminhos de conhecimentos mágicos, tá certo? É apenas um dos diversos que tem. E hoje vamos falar sobre ela, tá bom? Deixa eu dar uma pausa. Gente, professor fala muito, então se eu falar muito muito rápido, ou vocês forem tendo perguntas no decorrer do que eu estou falando, podem colocando aqui. Quem está no Instagram, coloca aqui. Quem está no Facebook também, pode colocar que eu estou observando aqui, tá certo? Eu não sei se meu áudio no Facebook deu uma melhorada, mas qualquer coisa comentem, tá bom? E o pessoal do Instagram também pode comentar aqui se o áudio está bacana. Se tiver alguma dúvida, vão comentando que eu vou responder todo mundo, tá bom? O Rurik aqui, boa noite, abençoado. O Del Oliveira foi entrando, boa noite. O Milton, boa noite, Milton. Leonardo, boa noite. A Carol também, boa noite. Gente, fiquem à vontade. Perfeito. Fiquem à vontade, qualquer dúvida acerca do que eu estou falando, podem ir colocando aqui, que a ideia é retirar dúvidas acerca disso, tá bom? Por enquanto, o que eu estou falando até aqui, para quem foi entrando agora? Falei um pouquinho sobre a Wicca em si, tá bom? Sobre a visão contemporânea de Wicca, tá certo? Nós tínhamos, né, uma visão um pouco bem nefasta acerca da bruxaria, acerca de práticas de bruxos, pela propaganda enganosa que durou tantos séculos, né? Mas lá por volta de 1950 isso foi modificando, essas práticas foram aos poucos vindo à tona e algumas religiões foram se formando diante disso, tá? E uma dessas religiões foi a Wicca, cujo estamos comentando aqui hoje, tá bom? Boa noite a todo mundo, fiquem à vontade, vamos participar com comentários, tá bom? Aí beleza, entendi que a Wicca é uma religião que pratica a magia, que tem uma visão de nos reconectar com a natureza,
tá certo? E quando eu digo reconectar com a natureza, tem uma gama de coisas que isso significa dentro da visão wicana, tá bom? Vou já chegar nesse ponto. Eu entendi tudo isso e até agora, quanto mais... Aí chega no ponto daqueles que estão iniciando seus estudos agora. Quanto mais, que é o quê? Quanto mais eu pesquiso sobre, mais eu me interesso. E é aí que está o ponto. Porque a Wicca é uma religião que tem um pouco diferente, né, das religiões que estamos acostumados. A gente está no Brasil, que tem como maior visão religiosa uma visão cristã-judaica, né, judaico-cristã, que tem aquela questão da imposição da necessidade espiritual, né? Então tem uma imposição ali. Então muitos de nós, até chegar nessa pesquisa não todos, né? Mas a maioria das pessoas, até chegar na Wicca, até ir se permitindo pesquisar, se permitindo conhecer mais, tem que passar por todo um processo de desconstrução desse medo, né? De, será que é interessante eu me aproximar disso? Até que ponto eu posso fazer isso aqui? Até que ponto eu posso ter essa prática? Então, quanto mais informações chegam até essas pessoas que estão começando agora, melhor é a experiência delas iniciando nessa religião. Que posso dizer como chama? Posso dizer com uma palavrinha, né? Enfim, sou suspeito a falar, mas é uma religião muito linda e que realmente traz o conceito do que é uma religião. E repare que eu estou usando muito a palavra religião, porque muita gente, quando chega até aqui, tem essa dificuldade de unir bruxaria com religião, né? Tipo assim, como assim bruxaria é religião? A Wicca é uma religião, tá bom? E é uma religião sacerdotal. O que significa uma religião sacerdotal? É também extremamente importante que todo mundo que chegue até a Wicca, principalmente quando a gente chega na Wicca através de textos da internet, né, alguns vídeos, alguns livros também deixam uma sensação de que a Wicca é uma religião livre, é uma religião na qual você fica muito à vontade para poder... Sim, é verdade, Polanco. Propriedade, né? Tem uma propriedade para falar. Mas então, quando a gente chega um pouco na Wicca, né, no início, é muito comum que nós tenhamos essa sensação de que a Wicca é uma religião de liberdade, livre, da qual eu fico muito à vontade para definir minhas práticas, né? Só que, como qualquer religião, isso é uma verdade até certo ponto. Tá? Porque como toda religião, a Wicca possui dogmas, sim, ela possui preceitos que são importantes ser seguidos. E que se você se distancia de alguns desses conceitos, alguns desses dogmas, aí você já passa a praticar alguma outra coisa. Por isso que é importante que a gente saiba quais são esses dogmas que definem o que é a Wicca e o que não é, para que você não misture muitas coisas e ache que está praticando uma coisa e na verdade não sabe nem o que está fazendo. É aí que está o problema que a gente vê na escassez não, na abundância de informação que encontramos hoje em dia. O problema para se orientar, entendem? Aí chegamos na Wicca, já entendemos que a Wicca é uma religião, já entendemos que a Wicca ela não tem nenhum tipo de culto diabólico, missa negra ou coisas voltadas para o mal, para sacrifícios e para essas coisas que nós temos. Nós fomos ensinados, né, dentro da propaganda enganosa que vivenciamos, de que existe dentro dos costumes pagãos, né? Não, na Wicca nós não temos isso. Mas a Wicca é uma religião que tem um sacerdócio. E o que é o sacerdócio? O sacerdote, aí eu vou entrar numa definição mais voltada, uma definição mais etimológica, né? Por exemplo, quando a gente fala de religião, a palavra religião vem do religare, que significa reconectar com, né? Reconexão. E por isso que eu, particularmente, vou até comentar um pouco disso, que eu tenho um conhecimento religioso, eu sempre gostei muito de religião, foi um chamado que eu sempre tive, até eu entender que a religião que me chamava era a Wicca, eu tive todo um galgar espiritual, né? Cheguei a quase me formar em teologia, então tenho 4 anos de estudo de teologia, bíblica, né? E essa etimologia a gente estuda bastante. O que significa sacerdócio? O sacerdote, de uma forma para que a gente compreenda,
ele é o porta-voz dos deuses na Terra. Então ele é aquele que se conecta com a divindade e passa a mensagem. A maneira que cada religião vê o sacerdote é muito específica. Você tem aqueles sacerdotes que são literalmente o porta-voz da divindade na Terra. Então todo mundo vai seguir aquele sacerdote, né? Porque ele está falando e a palavra dele é a palavra de Deus. Porque ele é o porta-voz. Sacerdócio, né? Pode ser. A visão wicana de sacerdócio, ela é diferenciada. E eu acho muito bacana. Foi uma das coisas que me chamou a atenção pela forma com a qual eu conheci outras religiões. Por todos os estudos que eu fiz de outras religiões. Porque na Wicca, o sacerdócio é individual. Quando um wicano, você passa pela Wicca, você conheceu a Wicca, você entendeu a história, você, como a maioria das pessoas, né, vai se apaixonando por tudo aquilo, porque é muito interessante, né, a diferença, né? Nós geralmente somos criados em lares, geralmente, não sempre, mas geralmente somos criados em lares da qual a religião ali da família é imposta a nós. Você tem que, e aquilo é empurrado ali goela abaixo, e nem sempre você se adapta àquilo ali. Normalmente isso mais causa feridas do que avanços na nossa vida espiritual. E eu vou já chegar nesse ponto. A Wicca é diferente, porque como é uma religião que você vai procurando, e você vai achando, e você vai estudando, você vai compreendendo, e quando mais você estuda e compreende, mais você se identifica. E isso é que é a beleza, quando a gente fala de religião e de reconexão, porque você vai se identificando com aquilo. Você vai percebendo que é uma espiritualidade que você vai construindo, que não tem ninguém colocando sobre você. E esse é o sacerdócio da Wicca. Na Wicca, todos os membros são sacerdotes. Mas aí eu citei que geralmente nas outras religiões o sacerdote ele é o porta-voz para os outros. Na Wicca você é sacerdote de si mesmo. Porque você cria uma conexão direta com a divindade. A maneira que o sacerdócio é formado na Wicca, ela te ensina, te instrui que você não precisa de uma mediação para chegar até a divindade, né? Na Wicca nós não acreditamos em pecado. Isso aí desmancha toda aquela necessidade de que alguém precisou se sacrificar para que eu pudesse chegar até Deus. Não, eu não precisei de sacrifício algum. Eu consigo chegar até o Deus. Eu consigo chegar até a deusa. Porque na Wicca nós temos essa visão. Nós vemos a máxima da criação como uma força feminina e uma força masculina, como geradores do universo. Como geradores, como criadores de tudo que existe. Então, eu não preciso de mediadores para chegar até esses deuses. Tá? O sacerdócio na Wicca é isso. É eu saber que eu posso chegar até a divindade. Tá bom? Agora deixa eu dar uma pausa, ver o que vocês estão comentando aqui, tá bom? Pra gente ir interagindo. Deixa eu ver, só um instantinho. Gente, tá dando pra compreender. Eu tô me fazendo ser bem entendido. A Wicca é bruxaria, mas nem toda bruxaria é Wicca. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô com um livro aqui. São várias páginas. Só um exemplo para que isso fique claro. Esse livro inteiro é a bruxaria. Um exemplo. Esse livro todo é a bruxaria. A Wicca é essa página. Tá bom? Isso tudo é bruxaria. Essa página é a Wicca. Então, a Wicca é bruxaria. Mas a bruxaria tem coisas muito além do que apenas a Wicca. Tá certo? Então, a Wicca é um meio simples, que tem uma linguagem mais simples, sabe? De você conseguir compreender, conseguir se aprofundar. Mas é muito comum que quando você começa a estudar, reparem que tem outra coisa também que eu estou repetindo muito, que é essa questão da busca, do estudo. Tá, gente? A bruxaria é um caminho de busca, é um caminho que você procura, que você vai atrás, que você estuda, tá certo? Isso não tem como não citar. Então sim, a Wicca é bruxaria, mas nem toda bruxaria é Wicca. Existem muitas outras religiões dentro da bruxaria, tá? Tomando. Tinha preconceito e medo, mas quando comecei a... eu tinha preconceito e medo, mas quando comecei a estudar e ver a verdade... eu hoje estou super empolgado. Muita gente que não entendem inventam algo como perigoso. É exatamente... eu vou ser sincero para você que é muito comum isso na jornada de muitas pessoas.
primeiro você vem com o medo, né? O medo daquilo que é desconhecido. Principalmente quando é uma coisa que sempre foi dita que é errada, que é feia, que que não é um caminho para se seguir, né? Você, obviamente, automaticamente você tira... você tira a liberdade da gente se sentir à vontade em se aproximar. Então, realmente, só quando você possui um interesse genuíno, e é isso que eu acho interessante, é que você se aprofunda cada vez mais. E quanto mais você se aprofunda, mais você se transforma, tá? E aí chegamos ao ponto, um segundo ponto, tá? Falei um pouco sobre a Wicca. Agora, a dedicação. O que é essa dedicação? Quanto mais você procura e se aprofunda, mais isso transforma a sua vida. Isso é muito interessante para as pessoas que vão compreendendo a Wicca, entendendo. Por exemplo, até agora, nós vimos que a Wicca ela é uma religião que é nova, novíssima, talvez uma das mais novas religiões. Nós conhecemos a Wicca do jeito que ela é hoje, de 1950 para cá, tá? Então é uma religião nova, baseada em costumes muito antigos, que foram aí reestruturados para a nossa realidade contemporânea, tá? É uma religião que tem o intuito de nos conectar com a natureza e nos conectar com sabedorias antigas que foram sendo deixadas de lado através do nosso cotidiano, da vida que temos hoje em dia, do trabalho, estudo. Isso vai deixando, às vezes, a espiritualidade um pouco de lado. Então, a Wicca ela tem fortemente essa reconexão. A Wicca também trabalha com uma reconexão pessoal que é gigantesca. E é aí, eu acredito, né, vou falar isso um pouquinho mais na frente, mas é um ponto que deixa, que ao meu ver, coloca a Wicca como uma das religiões que mais transformam o indivíduo, que mais colaboram com a evolução do indivíduo, tá? É o autoconhecimento. Isso é muito importante. É diferente de alguém chegar para você e dizer, você tem que. Não. A Wicca, ela impulsiona a você se questionar acerca da tua realidade. E quanto mais você se questiona, mais você se conhece. E quanto mais você se conhece, mais você está inteiro. E é por isso que fica mais simples de você se chegar até Deus. Quanto mais você se conhece, mais você tem liberdade para se chegar até Deus. Até a deusa, até o divino. Tá bom? Deixa eu ver mais comentários aqui. Oi, Edna, boa noite. Uli, quero me dedicar. Quer? Saudade demais. Um cheiro pra você. Olha, deixa eu dizer um negócio pra você. Saudade demais desse menino. Muitas bênçãos, muito sucesso. Eu amo você, viu? E eu tava pensando em você hoje, ir na sua casa. Você vai me aguardar aí de surpresa. E vamos continuando aqui. Já falamos sobre o início da Wicca, sobre alguns conceitos da Wicca, sobre algumas coisas que é importante a gente compreender sobre a Wicca. Tá? Opa, só uma mensagenzinha aqui na outra plataforma. Beleza. Algumas coisas que é importante a gente compreender. Aí chegamos até a dedicação. O que seria esse período de dedicação? O período de dedicação na Wicca, gente, seria um primeiro momento em que eu oficializo na minha vida em que eu quero fazer parte dessa religião. Em que eu quero conhecer mais dessa religião. Em que eu quero me entregar ao ponto de saber como eu posso ser beneficiado com isso. Vamos ser sinceros. Nós buscamos a religião porque precisamos do divino. Porque precisamos de conexão. Nós precisamos dessa realidade na nossa vida. Dessa realidade além. Ninguém Ninguém busca uma religião que acredita em magia, que uma religião chamada de bruxaria, se não vê ali algo que está falando com o nosso interior. Algo que está se comunicando com a gente lá dentro. Recentemente eu estava numa conversa com alguns acadêmicos, pessoas que estudam, assim como eu, né? Eu estou estudando atualmente tecnologia. Então a gente entra naquele processo científico, naquele momento em que questiona tudo. E tem gente que olha pra mim e fala, como é que tu é tão inteligente, tão estudioso e acredita em magia? Normalmente, né, grosseiramente eu respondo assim, ó, se eu tô seguindo alguma coisa tem, né? Mas existe algo que é dentro da gente, a princípio. Esse chamado interno, ele nos coloca nessa posição de chegar até os deuses e dizer assim, olha, vocês me trouxeram até aqui.
Vocês estão colocando no meu caminho essas dúvidas, essas necessidades, e eu quero me entregar mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E é nesse momento em que a gente se coloca na dedicação. Por que a dedicação? A dedicação, ela é um período, tá? E esse período ele vai variar de tradição para tradição. Que é uma tradição? Lembra que eu falei que a Wicca iniciou em 1950? De lá para cá houveram várias adaptações para regiões, para públicos, para práticas, e assim foram se formando tradições específicas, né? Nós temos tradições, por exemplo, a primeira tradição, a tradição gardneriana, justamente por ter sido formada por Gerald Gardner, que é o fundador da Wicca. Depois nós tivemos a tradição alexandrina e várias outras que foram se espalhando pelo mundo com peculiaridades acerca de suas práticas, tá? Cada uma delas vai ter uma visão específica, mas o cerne, o principal, varia da seguinte forma. O período de dedicação é um período em que o praticante ele vai se colocar como um estudante. Se nós formos dividir hierarquicamente, tá? O período de dedicação seria o primeiro passo que você dá para o seu sacerdócio. Então esse período geralmente é definido pelo período de 1 ano e 1 dia. Seria um ciclo lunar completo de 1 ano, de 13 luas, tá? 12 meses, 13 luas, 1 ano e 1 dia, tá? Durante esse período, o que acontece? O praticante, ele se coloca nessa posição diante dos deuses. Olha, é isso que eu quero. Eu quero me aprofundar nisso daqui, eu quero conhecer mais, eu quero vivenciar por completo. E quando ele fala isso para os deuses, ele confia e se entrega. São dois pontos interessantes acerca do período de dedicação. Quando você diz isso para os deuses, é como se você estivesse dando aval para dizer assim, ó, façam comigo o que eu preciso para que eu evolua. Quem melhor do que os deuses para saber o que precisa acontecer na minha vida para eu evoluir? E esse doar que a gente faz de si... Ó, essa perguntinha bacana do Jotartes, não é isso? Esse período de dedicação é antes ou após a apresentação? Ela é após, mas eu vou te explicar especificamente já a diferença de uma para outra, tá bom? Tem uma diferençazinha, ela é após, eu vou já te explicar. Porque a dedicação, ela tem um link que ela faz com uma tradição, tá? A apresentação que o Jotartes perguntou, geralmente é feita por um círculo externo. Então, quando você entra num círculo externo, que já vou falar sobre isso, você começa a estudar algumas coisas, tá? Mas você ainda estuda de uma forma muito pessoal, entre você, seus estudos e os deuses. Geralmente vai ter alguém que vai te orientar, mas não existe uma conexão. A dedicação ela é diferente. Porque na dedicação, a dedicação, tá? É extremamente importante quando a gente está estudando principalmente sobre bruxaria, sobre esses conhecimentos que outrora foram tidos como conhecimentos ocultos, que nos atentemos a cada uma das palavras, para que não haja confusão. Eu tenho dedicação e tenho autodedicação. Vou falar sobre elas, mas agora sobre dedicação. A dedicação geralmente é feita quando esse teu interesse de se entregar aos deuses é feito e você chega até alguém, tá? Até um bruxo que você conheça, ou um grupo, ou um clã, ou uma tradição, e você diz, olha, eu quero me dedicar. Essas pessoas, elas são treinadas e preparadas para fazer uma dedicação, tá? Os sacerdotes, eles passam por esse período, eles já passaram pela dedicação, passaram por treinamentos sacerdotais, e chegaram ao ponto de poder dedicar outra pessoa. Quando uma dedicação é feita, cria-se um elo mágico entre a pessoa que dedica, vamos chamar de dedicador, e a pessoa que foi dedicada. Existe um elo mágico que é construído, tá? E isso é muito poderoso e importante, porque esse elo, ele coloca o dedicado meio que conectado, tá? a uma egrégora que aquele clã trabalha. Aquele clã, aquele coven, aquele grupo ou aquela tradição, tá? Esses nomes definem só a diferença com que aquele grupo pode se estruturar, tá bom? Quando a pessoa se dedica, beleza, eu entendi que eu quero me chegar até os deuses mais, eu quero me doar mais,
eu quero conhecer mais, e eu conheço um grupo. E eu sei que nesse grupo tem uma pessoa que é dedicadora. Eu vou chegar até ele e vou pedir dedicação. Essa dedicação, ela cria um elo mágico. Porque a partir daquele momento, aquele sacerdote, ele vai te instruir em tudo que você precisa aprender nesse período. Ele vai ser o sacerdote para você. Lembra que eu falei que o sacerdote é o porta-voz dos deuses na terra? Pronto. O dedicador é o porta-voz dos deuses para o dedicado. Ele vai instruir, ele vai auxiliar durante esse período de estudo e de dedicação. Esse nome dedicação, não pense que é só o título desse período, não. Porque se tem uma coisa que é necessária quando a gente está estudando Wicca, bruxaria, uma coisa que é extremamente necessária é dedicação. Quando você se dedica, aí a forma que essa dedicação vai acontecer vai variar de tradição para tradição, como eu comentei, tá bom? Normalmente, o dedicado ele vai receber alguns módulos, alguns trabalhos que vão auxiliar ele nesse caminhar, algumas informações que são passadas, livros indicados, vivências mágicas, porque é extremamente importante quando você estuda algo como a bruxaria, como a Wicca, que você não apenas fique só no texto, na leitura, leitura, leitura. É como se, quando você se dedica só à leitura, só ao conhecimento, sabe o que me lembra quando você está num... Sabe quando você está numa canoa, aquelas... Não sei se é canoa, que você tem dois remos, você tem que ficar assim, né? Você vai remando de um lado e do outro, né? Se você remar só de um lado, o que vai acontecer? Você vai começar a rodar, né? Você fica rodando, não sai do canto. Se remar só pro outro do mesmo jeito, é importante que você reme de forma alternada para um lado e para o outro. O que isso quer dizer? Quando você estuda bruxaria e magia, é importante que você entenda um dos remos como conhecimento, o estudo, a leitura, e um outro remo como a prática. Então você aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica, para que você consiga sair do lugar. Entenderam essa metáfora? É boa essa metáfora, né? Foi algum professor meu que estava falando alguma coisa sobre exatamente isso, sobre estudar e praticar. E tem tudo a ver. Na bruxaria não é diferente. A gente tem que estudar e praticar, tá bom? E quando você é instruído por alguém, a facilidade é gigantesca. Porque alguém vai te instruir, essa pessoa que te instrui, ela sabe por onde te guiar. Entendem? Elas sabem como te direcionar. E quando elas não sabem, elas sabem ouvir dos deuses para poder passar para você. Tá? Então, ser dedicado por alguém tem essa importância. Por isso esse elo mágico. Tá? Quando você se dedica, quando você é dedicado por alguém, esse elo mágico é um elo que o dedicado tem com o dedicador. Então, com esse elo, o dedicador ele consegue perceber coisas de você que você não percebia, ver coisas em você que você não via. Então facilita para ele o que ele vai passar para você, as orientações que ele vai dar para que você atinja o seu potencial. E esse é o interessante desse momento. Lembre-se que, deixa eu ver aqui, no caso seremos ensinados. Sim, o período de dedicação, quando você se dedica com outra pessoa, você vai ser ensinado. Vai ser passado para você os conhecimentos que outrora foi passado para o seu dedicador. E isso vai acontecendo até você ter uma pessoa que lhe dedica. Ela foi dedicada por outra pessoa, que foi dedicada por outra pessoa, que foi dedicada por outra pessoa. E isso aí vai até chegar em Gardner, né? Pelo menos até Gardner. Teoricamente. Bom exemplo. Boa, esse exemplo de professor é show. Meu professor me passou esse. Continuando. Nesse período, esses trabalhos que acontecem durante a nossa vida, principalmente os trabalhos que os deuses despertam na gente, eles são muito voltados para o nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que eu tô vendo as perguntas que estão chegando aqui, tá, gente? Já eu vou respondê-las. Só um instantinho. O autoconhecimento é algo extremamente importante quando você está numa jornada mágica. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você vai aumentar o teu próprio poder. Tá? O autoconhecimento ele traz poder.
E é importante que você se compreenda por inteiro. E esse é um trabalho que os deuses fazem. Quando você se colocar à disposição dos deuses para que você evolua, eles vão trabalhar em você de um jeito para te evoluir. E é importante frisar, nem sempre isso é uma coisa agradável. Às vezes dói. Às vezes dói. O que isso significa? Sabe quando você se fere, que você... Como é o nome daquele negócio branco que tem um nomezinho, claro. Hoje eu tô pra esquecer o nome de tudo. Mas quando você se fere, tem alguma ferida, geralmente algum corte, né? Seja muito profundo, você passa aquela tala, né? Se não me engano é atadura. Você passa aquela atadura, né? Que é aquele negócio que você passa, que vamos supor, a pessoa se feriu aqui, vou passar aquela atadura todinha pra guardar aquele ferimento. Como o ferimento está guardado, vai chegar um momento que eu não vou mais olhar para ele, vai estar ali, não vou estar nem vendo. A bandagem, né, justamente. Vai ter um momento que eu não vou estar vendo. Só que os deuses, eles vão saber quando é importante eles tirar aquela bandagem ali, tirar aquela atadura e cutucar aquele ferimento para fazer ele doer. Para que você olhe para ele de novo. Porque é importante você trabalhar aquilo. Porque tem cura que não basta esperar. Principalmente quando estamos falando de cura da alma. No corpo você botou a atadura, aguardou, ele vai se curar. Mas tem coisas no nosso espírito, tem coisas no nosso inconsciente que não se curam se a gente esperar. E nós precisamos tratar dessas feridas, tratar de alguns nós que tem na nossa mente, para que a gente consiga passar de fase, sabe, na vida espiritual, para que a gente consiga evoluir. Então, no período de dedicação, os deuses trabalham dessa forma, tá certo? E é por esse motivo, por alguns momentos que são um pouco complicados, que o período de dedicação também é conhecido como a noite escura da alma. Olha o título, a noite escura dá até medo, né? Mas não é que seja algo ruim. São coisas necessárias, que nem sempre são bonitas. Às vezes você vai ter que enfrentar traumas que você vivenciou na sua vida e até então você não tinha coragem de enfrentar, e você vai conseguir lidar com esses problemas para poder se curar diante deles e não se curvar diante deles ou esconder dentro do armário, sabe? Esse período, ele lida com essas coisas. Olha a importância de um período desses ser muito bem vivenciado, ser muito bem feito, entendem? Porque isso é importante para a nossa vida. Sabe aquelas coisas que era lhe falado quando você é uma criança? Eu que estudei bastante a pedagogia, eu compreendo que uma criança que é exposta a comentários, como por exemplo, não faça isso, você quer ser gorda, não faça isso, você quer ser feia, isso é coisa de feio, isso é coisa de não sei o quê. Aquilo vai se internalizando e vai se tornando coisas dentro do nosso inconsciente. E uma vez ou outra, aquilo ali vai querer sair, porque faz parte de você. Tem coisas ruins em você que faz parte de você. Não tem como apagar, não tem como arrancar. Tá? Esses trabalhos não dizem que você vai arrancar essas coisas de si, não. Você tem que aprender a lidar. Você tem que saber em que momentos da sua vida você está se manifestando. É realmente você ou é aquela parte do teu inconsciente que está falando aquilo, que está pensando ou projetando aquilo. Por isso que o autoconhecimento é importante para a prática mágica. Porque como é que eu vou conseguir projetar uma coisa mágica na minha vida se eu não estou sabendo por completo o que eu estou projetando? Se tem coisas no meu subconsciente que está interferindo naquilo? Entendem o ponto? Então esse processo de autoconhecimento é uma limpeza que a gente faz na nossa existência. E isso é gigantesco, gente. O ponto que eu citei aqui foi sobre a mudança. Porque as coisas que passamos no período de dedicação mudam a nossa vida. Eu não conheço uma pessoa que passou pela dedicação e diga assim, eu estou do mesmo jeito, não mudei muita coisa. Eu nunca vi um elemento desse. Nunca vi. Porque as pessoas que passam de uma maneira saudável por esse período, elas geralmente elas se modificam por completo. Sabe o que é comum? Você chega no período de dedicação com uma visão de vida X, e do decorrer desse período você percebe que não era isso aqui não. Eu percebo de uma forma diferente. Você tem pessoas que entram no período de dedicação com uma visão escura da vida e ficam com uma visão clara. Você tem uma pessoa que entra no período de dedicação. Por exemplo, uma coisa que a gente já viu e vê até certo ponto, tá? Tem pessoas que entram com uma sexualidade no período de dedicação e descobrem que não é isso aqui. Eu tenho interesse por outra coisa.
E eu acho isso muito interessante, porque porque o período de dedicação, os deuses realmente trabalham de uma forma interna muito completa, para que você se compreenda. Autoconhecimento, o trabalho com a sombra, tá? Esse termo é um termo da psicologia também muito utilizado na bruxaria, que as sombras são aqueles aspectos de si mesmo que estão escondidos lá dentro de você e você não aceita. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Então tudo isso é trabalhado na dedicação, tá? Deixa eu ver mais um pouquinho de perguntas, porque eu falo muito, viu? Todos os iniciados são chamados de sacerdote? Olha essa pergunta, gente. Todos os iniciados são chamados de sacerdote? Sim. Toda vez que você vê em alguma tradição alguém se chamar de sacerdote de tal tradição, sacerdote de tal clã, por exemplo, você deve ter algum canto por aqui, sacerdote Damon Wayne. Isso caracteriza aquela pessoa como um iniciado da Wicca, tá? Então todos os iniciados são sacerdotes. Por quê? Porque ele é o porta-voz dos deuses na própria vida, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Isso é interessante, né? É interessante porque é diferente. Nós não éramos, não fomos acostumados a ver dessa forma, né? A entender que eu posso sim cuidar da minha espiritualidade com Deus. Eu posso sim me chegar até Deus. Eu não sou impuro, eu não sou sujo diante de Deus, eu não sou feio, nem sou errado diante de Deus, não. O Criador, ele criou e ele faz parte da criação. Quando eu digo Criador, isso é diante da sua visão de divindade. No meu caso, os deuses, eles criaram e eles fazem parte da criação. Essa é a minha visão, tá? Então eu não estou separado de Deus, eu estou em Deus. Então eu preciso compreender isso. E se eu faço parte de Deus, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o divino em mim. E é por isso, essa é a importância. Entende? Vamos seguindo aqui. O que seria a apresentação? A apresentação é uma coisa que acontece quando você entra no círculo externo. E eu separei um comentário sobre o círculo externo para logo após que eu vou falar isso que eu vou falar agora, tá? Que é sobre se dedicar dentro de um grupo. Quando você conhece um grupo de Wicca, por exemplo, muitos dos que estão aqui podem conhecer, como podem não conhecer o clã, tipo assim, algum membro do clã de Ironhold em si, né? A gente está aqui no clã de Ironhold, eu sou um sacerdote do clã de Ironhold, então esse é um grupo, o clã de Ironhold. Um clã, no caso. Por que um clã? Porque temos mais do que um coven, no caso, dentro do Brasil, tá? Então temos um clã porque é mais do que um coven. Nós temos práticas específicas que são nossas, tá? É extremamente interessante para alguém que se interessa conhecer quais são os conceitos que são trabalhados pelaquele clã, pelaquele grupo. Por quê? Porque uma vez que você se dedica num grupo, você vai passar a vivenciar com aqueles membros, vivenciar com aquelas pessoas, tá? Então é interessante que você conheça o máximo que possa, que seja possível para uma pessoa que não faça parte, para você saber se coincide aquilo que ele acredita, né, que aquele grupo acredita, com aquilo que você acredita também, para evitar o quê? Existem tradições que acreditam na deusa como máxima e soberana. Então colocam a figura feminina acima da figura masculina. Tem tradições que não aceitam homens. Tem tradições da Wicca que não aceitam homens. Da bruxaria que não aceitam homens. São apenas para mulheres. Tem tradições que já vê eles tete a tete, que vê o sagrado masculino no mesmo nível, com a mesma importância do sagrado feminino. Então com quais desses conceitos você se identifica mais, né? É interessante conhecer isso, porque aí facilita para que você decida, por esse lado aqui que eu vou, porque eu me identifico mais com isso daqui, entendem? Então compreender um grupo da qual você tem interesse em fazer parte é extremamente importante. Aí como é que nós podemos compreender um grupo? Aí chega no ponto. Nem todas as pessoas têm à disposição um grupo para poder participar, um grupo que tenha, né, algum trabalho que seja público, porque a maioria dos covens, dos grupos, eles trabalham entre si, tá, gente? Essa questão de guardar nossos conhecimentos, guardar nossos costumes é muito da magia. Há quem diga que isso tem muito a ver
com o período da Inquisição, na qual todos esses segredos, esses conhecimentos, essas práticas tinham que ser guardadas, a risco de morte, né? Nós sabemos a história da Inquisição, nós sabemos como aconteceu e aquilo realmente aconteceu, tá? Se você pesquisa historicamente, quando a gente está num período de dedicação, nós temos um foco a estudar essa parte histórica da humanidade, da sociedade, que foi a caça às bruxas, tá? Nós vemos que nem sempre quem realmente era caçado ali... Passou um foguete aqui. Mas a gente compreende que nem sempre quem era caçado ali era realmente alguém que tinha alguma conexão com a antiga religião, tá? A maioria não tinha. Mas ainda assim, quem realmente tinha que se guardar. Então muitos costumes não eram mais anotados, eram passados oralmente, tá? Então eu passava o que eu aprendi para quem eu vou ensinar, e aquele passava o que aprendeu para quem foi ensinar, e isso foi acontecendo com o que a gente chama hoje em dia de PAPC, que é o código máximo, a lei máxima, a instrução máxima da bruxaria. PAPC, perfeito amor e perfeita confiança. O que é o perfeito amor? Olha, eu te amo ao ponto de não ter um mais. Olha isso, olha o quão forte isso é. É te amar sem mais. Tipo assim, ó, eu te amo, mas tem esse negócio. Não tem, não é pra ter mais. Eu te amo. E o que é a perfeita confiança? É a confiança sem o mais. Porque naquele período, se eu confiasse em te ensinar o que eu aprendi, e você fosse um espião, não sei, né? Eu poderia estar me colocando e colocando todo mundo do meu clã em risco. Olha o tamanho que tinha que ser o amor e a confiança. Então essa conexão uns com os outros tornou-se uma realidade até hoje nos grupos de bruxaria. Então quando você encontra um grupo, é comum que ou eles tenham um trabalho público específico ou não. Aí chegamos aos conhecidos hoje em dia círculo externo. O que é um círculo externo? Aí eu vou responder algumas perguntas que estão sendo feitas aqui. O círculo externo, ele é um trabalho que é direcionado para pessoas que ou elas estão numa cidade distante, que não tem algum grupo que ela conheça ou que ela tenha acesso, mas ela quer estudar. Uma pessoa que conheceu a Wicca agora e ela está encontrando muita... Isso é muito comum, tá, gente? Você bota o Wicca no Google hoje em dia, você vai encontrar de um tudo que você vai ficar tonto. Entendeu? E aí tem os prós e os contras desse excesso de informação. Porque você não sabe por onde começar, para onde ir, o que fazer, porque é muita informação. E como tem essa questão de muitos grupos diferentes, muitos pontos de vista diferentes, você fica zonzo em saber como é que faz. Então o círculo externo ele é criado por tradições que elas pensam em auxiliar essas pessoas que têm dificuldade nos seus estudos. Só que o círculo externo, olha esse título, círculo externo. Ele é externo às práticas daquele grupo, seja ou aquela tradição, tá? Então, quando você entra em um círculo externo, você não passa por um processo de dedicação. Um círculo externo é um tipo de curso, sabe? É um treinamento, normalmente gratuito, tá? Esse, pelo menos, é o correto. Eu posso falar pelo clã de Arenhold que todos os trabalhos públicos que nós temos, eles são gratuitos, né? Aquilo que a gente aprendeu de graça, a gente ensina de graça. Isso é uma coisa muito nossa. Eu particularmente tenho isso, tá? Alguns trabalhos se encaixam ali, alguma coisa se encaixa, você tem uma cobrança e tal, mas nesse caso, né, da pessoa conhecer a bruxaria, conhecer a Wicca, eu acho isso deveria ser gratuito, tá? Então o clã de Arenhold trabalha dessa forma. O círculo externo, ele é um treinamento, que ele é gratuito, e ele tem um intuito de instruir os estudos dessas pessoas, né, que ou não conseguem chegar até um grupo, ou têm dificuldade de encontrar material, ou de pesquisar, ou não estão se dando com as informações que tem disponível. Então você procura o círculo externo, da tradição que você encontrou, ou daquela tradição que você se identificou. Lembra que se identificar com aquela tradição é importante, então pesquise sobre ela. Pesquise assim, tradições de Wicca, né? A gente tem a internet aí. Então, tradições wiccanas no Brasil, não sei, ou tradições wiccanas na região que você vive, você vai encontrar ali, está disponível, e vai ver, né, poxa, esse grupo aqui fala, tem essa pegada, tem essa dinâmica aqui que eu simpatizo, ele acredita com coisas que eu simpatizo, então deixa você mais à vontade para poder participar de um treinamento que eles proporcionam, concorda? Né?
Beleza. Cheguei numa tradição, eles têm um círculo externo, e eu quero fazer parte do círculo externo. Aí acontece uma apresentação. E o que é essa apresentação? Quem já passou por uma apresentação em um círculo externo, é um comprometimento que você faz consigo e com seus deuses pessoais, com a divindade que você acredita, que você vai dedicar aqueles estudos e que ele te guie também, te auxilie, né? Se você tem alguma divindade aí que já trabalha com você, né? Que você já tem uma afinidade, então você pede o auxílio dessa divindade para durante esse estudo te auxiliar, tá bom? E essa apresentação também é um compromisso que você faz com aquela tradição de que de você, aquele material que você recebe, você não vai divulgar. Ele é seu, foi enviado para você, então você vai ter acesso e acabou-se. Então a apresentação, ela é simplesmente isso. Uma apresentação em um círculo externo, gente, isso é unânime, tá? Não é só no clã de Erenhold. Mas uma apresentação no círculo externo não torna você um dedicado àquela tradição. Não coloca você, não cria um elo. Lembra que eu falei que a dedicação, ela cria um elo mágico? Um círculo externo, você se apresentar em um círculo externo, não cria elo algum, tá? Não torna você um dedicado daquela tradição. É apenas um treinamento que você vai receber para te auxiliar a compreender e a estudar, tá bom? Para você conhecer e, de certa forma, até estruturar, talvez, se esse for do seu interesse, ou se for a sua realidade, estruturar a sua prática de forma solitária, tá bom? O círculo externo, ele tem esse propósito. Tá certo? Aí uma vez que você entra num círculo externo, estudou, passou por aqueles módulos, você vai ver que o círculo externo, ele faz com que os seus membros, né, tipo assim, eu conheci a Wicca agora, já entendi o que ela é, já entendi sobre tradições, já entendi o que é uma dedicação, quero entrar no círculo externo dessa tradição X. Quando você entra lá, algum dos iniciados daquela tradição vai te instruir, vai ficar te ajudando e tal. Concorda que nesse período, tanto você vai conhecer esse membro, como ele vai conhecer você? Concorda, né? É assim que funciona instruções e ensinos, não é? Eu virei professor porque eu entendia que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. E isso de forma secular. Secular que eu digo assim, sem ter conexão com o que eu acho que é sagrado. Eu sou professor de idiomas e de tecnologias. Então, quando eu estou ensinando o idioma para alguém, eu estou reciclando o meu próprio conhecimento. Da mesma forma é quando você entra num círculo externo. Você vai conhecer os praticantes daquele grupo, daquela tradição, assim como eles vão conhecer você. O que vai abrir aí a possibilidade que, se você achar interessante, você pode chegar até um dos membros daquele grupo, daquele coven, né, a qual você começou a fazer parte daquele círculo externo, e dizer, eu queria ser um sacerdote, eu queria me dedicar na Wicca. E esse diálogo que você vai ter com esse grupo, com esse coven, com esse clã, vai abrir aí esse precedente de se eles aceitam você, se você se encaixa, se é algo que é bacana para ambos, se é algo que os deuses direcionam para vocês. Então a dedicação é algo que nunca ninguém vai te oferecer. Pelo menos grupo sério algum vai chegar para você e dizer assim, ei, vamos se dedicar aqui nesse grupo aqui? Ei, vamos fazer parte desse negócio aqui? Grupo sério não faz isso, porque tem que ser uma coisa de você. Você tem que chegar até o dedicador que você escolheu, que os deuses te apresentaram, e pedir essa dedicação. Isso é importante. Tá certo? Até aqui, gente. Sim, então, o círculo externo, ele não te conecta com a tradição. O que te conecta é a dedicação. Por isso, é importante separar. Círculo externo, você tem a apresentação, que é uma coisa, é um compromisso, é uma palavra que você dá. Um compromisso entre você e seus deuses e uma palavra de confiança que você dá àquela tradição. Qual palavra? De que aquele material que está sendo enviado para você vai ser unicamente para o seu uso, você não vai terceirizar. Tá bom? Então não gera um link. Um link entre você e aquela tradição, tá bom? Uma pessoa que faz parte de um círculo externo não é um membro daquela tradição ou daquele clã, tá bom? Isso é importante a gente ficar frisando para não gerar confusões, entendeu? Isso que é importante. Gente, alguma dúvida acerca do que eu tô falando agora sobre círculo externo? Morgana tá mandando um oi. Um cheiro, Morgana. Fadinha. Alguma dúvida até agora, gente? Vani, boa noite, entrou agora. Bruxa Ana, boa noite também.
Então, ó, se recapitularmos o que falamos até agora. Nós entendemos que a Wicca, ela é bruxaria, tá? Só que ela é uma religião dentro da bruxaria. Então ela não é... O Wicca é bruxaria, mas nem toda bruxaria é Wicca, tá bom? Vou lembrar. Todas essas páginas são bruxaria. Um exemplo, tá? Todas essas páginas são bruxaria. A Wicca é só uma página. Tudo isso aqui são outras coisas, são outras práticas, outras religiões, outros costumes, outros sistemas mágicos. Tá certo? Na Wicca existe esse processo de dedicação. Quanto tempo dura o processo de dedicação? Geralmente ele tem um período mínimo de 1 ano e 1 dia. Pode ultrapassar, geralmente não pode ser menos que isso, tá bom? Vai variar de tradição para tradição, tá bom? Mas geralmente é assim que funciona. Então 1 ano e 1 dia, da qual o participante ele vai receber ali alguns treinamentos, alguns trabalhos mágicos. Esse treinamento ele tem um intuito de desenvolver seus dons e talentos mágicos, de trabalhar o seu autoconhecimento, de desenvolver você como um sacerdote, porque depois que você passa pelo período de dedicação, olha a configuração, você passou pelo período de dedicação, você se autoconheceu de uma forma que você nunca tinha se encarado antes. Você desenvolveu em você dons e talentos que são ferramentas importantes em você. Você mudou a sua visão de vida e desenvolveu uma visão de sacerdócio. Você se compreende agora como fazendo parte de tudo aquilo que é sagrado no universo. Porque a maior ilusão do ser humano é a separação. Nós fazemos parte, estamos conectados a tudo. Quando você entende isso, você entende que você é sagrado tanto como tudo aquilo que existe. E uma vez que essas realidades se colocam sobre a sua vida, você vai decidir assim, caraca, é isso aqui que eu quero pra mim. É o caminho do sacerdócio, é o caminho mágico. É na Wicca que eu quero fazer parte. Quando você coloca isso como uma realidade pra você, aí você se torna apto para se iniciar e tornar-se um sacerdote. Tá bom? A iniciação seria um segundo grau. Você lembra que a dedicação seria o primeiro passo? A dedicação seria o segundo. A iniciação seria dedicação, o primeiro passo. Iniciação é o segundo passo. Quando você se inicia, a gente compreende isso como você se despertar. Aquilo que era oculto a você antes passa a não ser mais, passa a ser claro aos seus olhos. As experiências que antes você não vivenciava, agora você vivencia. Então, olha, o despertar é algo gigantesco. O período de dedicação também pode ser encarado, né? Como eu falei antes, ele é visto como ele é chamado, né, de a noite escura da alma. Ele pode ser visto também como um período de morte, da qual você morre para uma antiga vida para renascer para a nova. Esse ciclo de morte e renascimento tá muito real nas nossas vidas todos os dias. Assim como o dia nasce, vai pro seu auge, meio-dia, à tarde começa a escurecer, aí vai chegando a noite, anoitecendo, para depois acontecer novamente. Esses ciclos, eles são realidades dentro da nossa existência, da existência do universo, e são importantes, entendem? E da mesma forma é no nosso sacerdócio. Quando você se inicia, você se torna um membro efetivo daquele grupo, daquele clã, da qual você passou, né, por essa experiência. Aí vem uma pergunta que é muito comum. Eu acho que até fizeram aqui. Eu consigo me dedicar ou me iniciar sozinho? Existe os diálogos acerca disso. Mas é uma realidade de que a pessoa pode sim, de forma solitária, se dedicar aos deuses, estudar, aprender diretamente com eles. Você pode desenvolver um plano de estudo. O círculo externo ele serve para te instruir acerca disso, né? O que você pode estudar, o que seria interessante, que habilidades desenvolver, como desenvolvê-las. Então tudo isso acontece no círculo externo para aqueles que desejam ter uma prática solitária. Isso é interessante saber. Você não precisa se iniciar em um clã para poder praticar o Wicca, né? De tudo isso que eu estou falando, significa, né? Alguém pode dizer assim, isso quer dizer que se eu não me dedicar ou me iniciar, eu não sou um Wiccano, não estou praticando Wicca? Não, não é isso. Você pode sim, repetindo novamente,
Você pode sim praticar o Wicca sem se dedicar ou sem se iniciar numa tradição. Você pode sim, tá? Isso é possível. Existem bruxos que são muito... são indivíduos incríveis, sacerdotes incríveis, que tiveram desenvolvimento, uma evolução espiritual sozinhos, tá? Existem. E isso é uma realidade. Agora, dizer que vai ser mais simples o negócio, não vai. Vocês vão de concordar que é muito mais fácil ter alguém ali do nosso lado que já passou por aquilo, que sabe o que fazer diante de X situação que pode surgir ocasionalmente no nosso período de dedicação, que em dado momento pode nos auxiliar, pode chegar junto. Nem sempre o dedicador ele tem todas as respostas das perguntas que você faz, mas ele vai te auxiliar a alcançar essas respostas. Então, dedicar junto com alguém é uma diferença muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu conheci a Wicca, não tinha grupo algum. E não tinha a internet do jeito que tem hoje em dia. Tá? Era só livro ali que a gente ia atrás, livro. E quando você encontra um grupo, quando você encontra pessoas dispostas a te auxiliar, a diferença é gigantesca. A minha gratidão com aqueles que se dispuseram diante da minha vida como verdadeiros instrumentos dos deuses na minha vida é tão grande que hoje eu me coloco aqui. Hoje eu sou um sacerdote aqui do clã e um dos dedicadores. E isso para mim faz parte da própria essência do sacerdócio. Se o sacerdócio na minha vida é real e o meu papel é ser um porta-voz dos deuses, diante de tudo que eu vi, que eu vivenciei com eles, a mensagem que chegou até a minha vida, que veio deles, o papel do sacerdote é esse serviço, me colocar nessa disposição. Então nós vimos aqui sobre a Wicca, nós vimos sobre a dedicação, por que se dedicar, o que significa se dedicar, o que é apresentação num círculo externo, o que é um círculo externo, sobre a noite escura da alma. Todos esses detalhes, gente, você vai encontrar também nas nossas redes sociais. Nós estamos num período de desenvolver, tá? Um novo site para o nosso clã. As mídias sociais estão sendo renovadas, estamos trabalhando para deixar tudo de forma bem intuitiva, para você encontrar as principais informações, encontrar os grupos que foram desenvolvidos, para que a gente tenha esse bate-papo, para que você conheça pessoas que estão estudando como você. O círculo externo está com vagas disponíveis, tá? Você consegue encontrar a vaga no círculo externo. Se você chega aqui, quem está me vendo pelo Instagram, tem um link no Instagram que fica na bio do Instagram, que você tem acesso a vários atalhos ali para site, para o nosso canal do YouTube, tá? Nós vamos estrear o nosso canal essa semana. Então tudo isso tá de fácil acesso agora nas nossas redes sociais, para você que está estudando não ter dificuldade para que essas informações cheguem até você. E valorize isso, viu? Porque na minha época não tinha isso não. Valorize. E gente, basicamente é isso que eu trouxe. Eu vou abrir agora para quem tiver algum comentário, alguma dúvida que tenha ficado ou tenha sido gerada, tá bom? Fiquem à vontade para comentar agora. Pessoal no Facebook também, se tiver alguma dúvida, algum comentário. Eu falei do link aqui pelo Instagram, mas eu também vou deixar esse link disponível aqui pelo Facebook, tá certo? Para quem consegue acessar só esse grupo no Facebook, também tem acesso a esses links. Então você clica nesse link, ele vai abrir tudo que tem a ver com o clã. Sobre o círculo externo, sobre a Tarde entre Wiccanos, que é um projeto público que a gente está fazendo de encontro presencial, tá? Ele já está acontecendo em Fortaleza, já tem datas para acontecer em Fortaleza, e em breve vai acontecer em outros estados, tá bom? Porque o negócio aqui tá interestadual, olha aí. E o que mais que tem ali? Tem atalho para as redes sociais, tem atalho para o site está em construção, mas já tem alguns atalhos para alguns textos, tá? O grupo do Facebook, pessoal do Instagram, o grupo do Facebook, ele é cheio de textos. Eu sou um que gosto muito de estar postando muito estudo. Às vezes a gente passa por alguma coisa e tira um aprendizado daquilo, então a gente quer compartilhar. O grupo do Facebook tem muito desses textos. Eles vão aos pouquinhos migrando, tá? A gente vai colocando ele nas outras plataformas, mas quem quiser dar uma passada no grupo do Facebook ou o grupo do Instagram, também tem grupo no Telegram, tá? É novo o grupo do Telegram, mas também tem. Todos esses links estão disponíveis nas nossas redes sociais. No Instagram, vou deixar disponível no Facebook, eu não sei se eu coloquei, vou pedir desculpa pra galera do Face, mas vou colocar lá também,
beleza? Tinha mesmo? Não, não tinha. Cara, estudar Wicca antigamente era literalmente uma batalha espiritual. Era pros guerreiros, viu? Não desmerecendo ao pessoal de hoje em dia, porque também lidar com esse excesso de informação você fica zonzo. Mas vai dar certo. Fala que a Wicca não cobra nada financeiramente. Gente, grupo sério algum vai lhe cobrar nada. Não vai lhe cobrar financeiramente. Você pode entrar num grupo da qual aquele grupo se estruture para se ajudar. Tipo assim, gente, vamos fazer aqui uma vaquinha para, não sei, comprar um material de um altar, tá bom? Alguma coisa do tipo. Acontece. Mas são coisas que não é legal que sejam impostas. Hein? É diferente de alguém chegar para você e perguntar assim, ó, você pode contribuir? Como você pode contribuir? Entendeu? Esse é o ponto. Ninguém vai lhe cobrar nada, ninguém vai lhe... Outra coisa também que eu particularmente acho tão ridículo ter que falar isso, mas vou falar porque é importante. Fiquem atentos para aquelas pessoas que condicionam te passar algum ensinamento, alguma prática, seja de forma financeira, seja de forma impositória, que lhe deixe desconfortável, práticas relacionadas a atividades sexuais. Gente, isso é muito delicado, tá bom? Se você está num ambiente da qual você não se sente confortável, aprenda a dizer assim, ó, muito obrigado, mas não estou muito afim, tô indo embora. Fiquem bem aí todo mundo, um cheiro pra vocês. Muito obrigado pela recepção, mas não tô me dando bem mais não. Acabou-se, entendeu? Acabou-se. Não precisa nem também desrespeitar não. Mas acontece, tá? É importante que a gente, chegando agora, não se coloque submisso a coisas com a qual a gente não se sente à vontade, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Isso é importante frisar. Infelizmente é importante frisar, mas é uma realidade. Então não, tá, gente? Geralmente os trabalhos, eles não, um grupo sério, ele não te cobra financeiramente, tá bom? E nem cobra nenhum tipo de coisa que vale colocar numa saia justa, tá bom? Fiquem atentos a isso. Nós aqui compramos nosso instrumento mágico, etc. Sim, é importante que você desenvolva sua vida mágica, sua vida espiritual e seus instrumentos, tá? Isso é um tema para um vídeo, né? A gente falar sobre instrumentos mágicos, falar sobre sobre o que é interessante eu ter para praticar o Wicca, mas é você que compra, é tudo com você, tá certo? No meu tempo nem internet tinha. Internet era artigo de luxo. Li, eu criancinha peguei esse tempo. Todos os iniciados são sacerdotes? Sim, todos os iniciados são sacerdotes. Existem outros graus após uma iniciação no processo de estudos dentro da tradição wiccana? Sim, normalmente, como é que acontece? Se a gente chamar de graus, tá? Vamos falar sobre 3 graus dentro da Wicca. Primeiro grau, lembra o primeiro passo, o primeiro degrau que eu comentei? Seria a dedicação. Quando você se dedica, esse é o teu primeiro grau dentro da Wicca. O segundo grau seria a iniciação. Ele é o segundo grau, segundo passo. Depois que você se inicia, dependendo do grupo, tá? Vai ter um desenvolvimento de vários trabalhos que você passa. Alguns... Enfim, dependendo ali de como aquela tradição foi construída e tal, vai ter algumas coisas que são passadas para os seus iniciados, que apenas os iniciados têm acesso. E uma vez que você passa por todo o treinamento de iniciados, você se torna um iniciador. É nesse momento que você se torna apto para iniciar outro membro dentro da Wicca. E esse é o terceiro passo, sendo o terceiro grau. Então, primeiro grau, dedicação. Segundo grau, iniciado, sacerdote. E terceiro grau, iniciador, que é aquela pessoa que ela é apta para dedicar e iniciar outra pessoa, para construir uma nova tradição, um novo grupo, se assim ela achar interessante, entendeu? Então são 3 graus que temos na Wicca. Sim, normalmente, tá? Isso pode ser alterado dependendo da tradição? Pode, mas normalmente é assim, tá bom? Tá gravado? Tá. Sempre, todas as nossas lives que são feitas via o... Vamos aqui, via o Instagram e via o Facebook, elas permanecem gravadas, tá bom? Perfeito. Pois é, Leonardo, essa configuração de graus, ela é muito comum na Wicca, tá? E eu acredito que em várias escolas iniciáticas isso é muito comum, tá? No caso da Wicca, ela é um pouco mais simples. Você tem, por exemplo, na maçonaria tem 33 graus, né? Aí o negócio é mais complexo.
Mas quando você tem uma religião, que é a Wicca, né? Ela tem uma linguagem simples, ela tem uma pegada de conexão mais tranquila, vamos dizer assim, no quesito de conectar com aquilo que é divino, te conectar com aquilo que é sagrado, te instruir no teu crescimento e desenvolvimento e te auxiliar a auxiliar outras pessoas, né? Porque, tipo, quando você passa por uma dedicação, tem alguns juramentos que você faz, alguns comprometimentos que você faz. Isso acontece. Na iniciação, do mesmo jeito. Agora, a diferença é que uma iniciação, na dedicação, o fato de você entrar numa dedicação não te impede de sair. Tá? Lembra que você vai passar por um processo gigantesco de autoconhecimento. Você se conhece de tal forma que você vai entender, tipo assim, sem problema nenhum. Você vai identificar e dizer assim, ó, isso aqui não é pra mim não. Não quero não, isso aqui pra minha vida não. Minha vida é esse outro negócio aqui. Agora eu entendi que é isso aqui. Isso pode acontecer. Do mesmo jeito que você pode enxergar a Wicca como, pronto, eu não tenho dúvida, esse é o meu caminho, quero me iniciar. Entendeu? Então, olha o tamanho da importância desse período de dedicação. Porque te coloca com todas as cartas na mão. Você não tem dúvida acerca das decisões que você vai tomar ali. Porque você compreende a tua responsabilidade diante da tua espiritualidade. Entende? Então, se você decidiu, quero me iniciar, compreenda uma iniciação como algo que é para a sua vida inteira. O que significa? Que, depois que eu me iniciar, pronto, não saio mais, estou preso. Se eu sair, vão mandar me matar. Vão não. Não é assim, tá bom? Pode nem falar essas palavras no Instagram. Mas não é isso. Só que quando você se inicia, você passa por um processo mágico de juramentos que marca a sua alma. Tá? Então sua alma fica marcada, e há quem acredita que ela fica marcada em todas as suas reencarnações. Então quando você se inicia numa vida, acredita-se que todas as suas vidas você vai procurar uma iniciação. Então se você se inicia, se você passou por um processo de dedicação, tornou-se um iniciado, independente da tradição do grupo, acredita-se que ou você já se iniciou em alguma outra vida, por isso você está procurando, ouvindo esse chamado de novo, né? Ou a partir dessa vida você vai passar a sempre procurar a iniciação, porque a sua alma é marcada. Você torna-se um desperto. Então um significado gigantesco nisso, que vai ficar para um próximo momento. Gente, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? São mais ou menos 1h20 aqui. Eu acho que eu já extrapolei. Eu acho que eu bati os recordes do lead lives. 1h20 pelo que eu estou vendo aqui. Vou esperar se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não tiver, eu já vou agradecer a todo mundo que participou. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Vai ficar salva no Facebook. E futuramente vai ser postada no nosso canal do YouTube também. Então, se você não viu todo, em algum momento deu uma caída, ou não entendeu alguma coisa, ou em algum outro momento você quiser rever este conteúdo, vai ficar disponível em vários lugares, tá? E Eline, boa noite. Tá pelo Face, né? Então vai ficar salva. Você pode acessar e reacessar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Como não há, mediante o tempo, muito obrigado pelas dúvidas, por acompanhar. Se eu tiver conseguido instruir pelo menos um de vocês, eu cumpri com o meu propósito. Muito obrigado pela atenção. E a gente se vê num outro momento. Espero que em breve nos vemos bastante. Acompanhe a gente aqui em todas as redes sociais. Onde tiver link, fique à vontade para conhecer mais acerca do clã de Erenhold, acerca da Wicca. O clã é apenas um grupo dentre diversos. A Wicca é apenas uma religião dentre diversas que a gente tem dentro da bruxaria e do paganismo, tá bom? Fiquem à vontade para pesquisar, para chegar até um círculo externo. No nosso círculo externo as vagas estão abertas. Fiquem à vontade, se sentirem, né, que isso é algo bacana. Um dos iniciados do nosso clã entra em contato com você, conversa, troca uma ideia, consegue te instruir. Então, estamos disponíveis, né? Muito obrigado, pessoal, de verdade. A gente se vê numa outra oportunidade. Bênçãos da deusa, bênção dos deuses. Eu espero que o caminho de vocês seja abençoado, porque bênção é o que guarda aqueles que buscam e adoram os deuses verdadeiramente. Não é assim essa frase, mas ficou bonita assim, né? Vou anotar.
tem uma frase que diz assim, que os deuses ajudam aqueles que os honram. E que assim seja, assim se faça. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau e bênçãos, pessoal.